aqui o título da lição, dessa última lição que nós vamos estudar hoje: a batalha espiritual e as armas do crente. Amém? É a última lição desse trimestre, dia 28 de junho de 2020. Então eu quero convidar você que está me assistindo, vocês que estão me assistindo, para nós juntos agora orarmos ao Senhor. E nesta oração nós vamos agradecer a Deus por mais um dia em sua presença e pedir que Ele nos ilumine, o nosso entendimento. Senhor nosso Deus e Pai, graças te dou, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos entre irmãos, ainda que não estamos juntos no mesmo lugar, não estamos juntos na tua casa, mas nos alegramos em ti, grande, eterno e poderoso Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de aprendermos a tua palavra, Senhor. A tua palavra santa, maravilhosa, Senhor, que alimenta a nossa alma. Senhor nosso Deus e Pai, abra nesta manhã o nosso entendimento para que entendamos a tua vontade. Fortalece-nos espiritualmente. E aquele irmão, aquela irmã, os nossos amigos que estão nos ouvindo, que estão se sentindo desanimados, fracos na fé, alcança, Senhor, também com tua mão poderosa. É o que oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, meus irmãos, nós vamos iniciar e eu estou aqui só verificando como é que está o som. Isso, muito bom. Estou vendo que o som está funcionando bem. Muito bom, meus irmãos. Então, vamos à nossa lição. Hoje nós vamos, como eu estava comentando, nós estamos falamos esse trimestre todo sobre a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Foi um trimestre praticamente todo baseado na epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios. Então, os irmãos estudantes de teologia e mesmo aqueles que não estudam teologia tiveram aqui a oportunidade de aprofundar os seus conhecimentos nessa epístola do apóstolo São Paulo. A epístola do apóstolo Paulo aos Efésios é conhecida como uma das epístolas de caráter espiritual mais profundo entre elas. Assim como Romanos é conhecida como a epístola doutrinária do apóstolo São Paulo, e é onde nós encontramos um compêndio ali das doutrinas da Bíblia. Quando nós falamos da epístola aos Efésios, nós estamos falando de uma epístola de alto teor espiritual, Louvado seja Deus por isso. Então aqui está a nossa última lição de hoje, Lição 13, a batalha espiritual e as armas do crente. O texto áureo da lição, o texto que embasa esta lição está ali em Efésios capítulo 6. Inclusive, eu convido todos vocês que estão participando, se você não tiver essa revista, e mesmo que você tiver, abra sua Bíblia no livro de Efésios, na carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, no capítulo 6, nós vamos fazer uma leitura a partir do versículo 10. Porém, o versículo chave da lição de hoje, ele se encontra aqui, Efésios capítulo 6, versículo 11, que eu vou ler: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, versículo 11. A verdade prática dessa lição é: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Amém? Essa é a verdade prática que eu vou repetir. O uso da armadura de Deus assegura a vitória
do crente no campo da batalha espiritual. Não adianta queremos vencer batalhas espirituais com armas carnais ou com a nossa inteligência, com a nossa sabedoria humana. Não que elas não sejam importantes, elas são importantes, mas quando nós falamos de batalhas espirituais, nós precisamos usar armas espirituais. Amém? E nós vamos entender o porquê. Então nós vamos fazer neste momento a leitura bíblica, né? Quando nós estamos juntos na igreja, nós fazemos essa leitura, cada irmão lê um versículo. Infelizmente nós não podemos fazer isso agora. Aparentemente ainda estaremos em quarentena até o meio, do mês de julho, pelo que eu estou entendendo, né? Pelo menos a questão do estado, né? Não sei se Sorocaba em algum momento virá a retroceder antes disso. Em todo caso, meus irmãos, é isso que é essa realidade em que nós nos encontramos e nós precisamos nos fortalecer e saber que Deus está no controle de todas as coisas. Os homens não controlam nada, né? Eles controlam muito pouco. Nós temos pouco controle das coisas, mas o nosso Deus, ele sabe exatamente quando e como tudo isso findará. Basta com que cada um de nós, seus filhos, nós permaneçamos firmes, né? Vamos fazer a leitura. Abra sua Bíblia aí, se você não tiver a revista, Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 20. Diz assim, meus irmãos: no demais, ou seja, no demais porque Paulo veio tratando, assim como nós tratamos nas últimas 12 lições, de outros assuntos. E agora Paulo vem fazendo um sumário, não vou dizer um sumário, mas ele vem fazendo um fechamento da epístola. Então ele diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Já começamos agora a leitura dos elementos da armadura de Deus. Versículo 15. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Amém, meus irmãos? Quando eu estava estudando a lição, me chamou bastante atenção o versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Irmãos, que dia é hoje? Né? Não estou dizendo o dia no sentido do dia 28 de junho, no domingo, mas hoje é um dia mau.
nós estamos passando dias maus, estamos passando dias de adversidade. Não estou dizendo que todos os dias que temos passado, desde que iniciou essa quarentena, são dias ruins, de maneira nenhuma. Todos nós tivemos alegrias nesses dias, todos nós tivemos oportunidades, agradecemos a Deus porque não tem nos faltado nada. O Senhor tem curado, abençoado e tantas outras bênçãos, livramentos que nós temos recebido, não é verdade? Porém, os dias têm sido maus. As pessoas têm se sentido sozinhas, as pessoas estão cansadas de ficar em casa, entediadas, frustradas e assim por diante. Nós chegamos até em nossos cultos de doutrina falar, se eu não me engano, 5 terças-feiras seguidas a respeito disso, a respeito dessa temática, como vencer esses efeitos que os dias maus da pandemia estão gerando em nós. Porém, meus irmãos, aqui no versículo 13 de Efésios capítulo 6, nós vemos Paulo dizendo: tome a armadura de Deus e assim vocês resistirão. Irmãos, precisamos então, para seguir vencendo nessa quarentena, nessa pandemia, até quando não sabemos, mas nós precisamos estar fortalecidos, revestidos com a armadura de Deus. Está aí, meus irmãos. Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E alguém vai dizer, mas veja bem, a armadura de Deus são para lutas espirituais e essa pandemia não é uma luta espiritual. Muito bom. De um ponto de vista, se alguém pensa assim, não está errado. Porém, o inimigo se aproveita do que essa pandemia está causando na nossa vida sentimental, na nossa vida psicológica, no nosso emocional, para então vir nos atacar. Tem crente pensando que isso não vai passar, que ele não vai suportar. Tem crente tendo dificuldades para dormir, crentes tendo ataques de ansiedades. E eu digo crentes e não crentes também. Então veja que tudo isso tem gerado em nós um enfraquecimento da fé. E nós não podemos, irmãos, sermos negligentes. Nós estamos menos na igreja. Nós temos estado menos na igreja do que de costume. O que isso significa? Não para todos, mas para alguns que antigamente só se alimentavam espiritualmente na igreja, agora estão em casa, não têm o hábito de ler a Bíblia, não têm o hábito de orar, não têm o hábito de fazer o seu devocional. Essas pessoas estão ainda mais inseridas no dia mau, né? E, irmãos, precisamos nos fortalecer no Senhor. Nós não sabemos quanto tempo mais nós teremos que viver da maneira que nós estamos vivendo. Por isso a armadura de Deus se faz mais do que necessário. Muito bom. Este slide eu vou pular porque ele está aqui, mas ele é de um outro assunto. Muito bom. Nós vamos então entrar aqui no primeiro tópico da lição, e eu confesso aos irmãos, nós vamos investir muito mais tempo hoje em falar da armadura propriamente dita. Por isso eu vou fazer o tópico 1 e o tópico 2 da lição, eu vou usá-los muito mais como a questão de introdução para o assunto. Amém, meus irmãos? Vai ser nesse ponto que eu vou trabalhar o tópico 1 e o tópico 2 da lição. Aqueles que chegaram e estão participando dessa aula, que Deus a todos abençoe em nome de Jesus. Eu quero pedir para vocês, compartilhem essa live, mande nos seus grupos de WhatsApp,
no seu perfil do Facebook. Lembre-se também que nós estamos passando esta aula no nosso canal do YouTube, que é AD Ipiranga Sorocaba, e também no nosso perfil do Facebook, como vocês sabem. Muito bom. Irmãos, uma breve introdução aqui à lição. Quando nós entramos no tópico 1, nós vemos o tópico 1 falando que tem a ver com o primeiro versículo, né? Que nós lemos lá, o versículo 10, Efésios 6, 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Irmãos, o ponto que eu quero pegar aqui desse primeiro tópico é: fortalecei-vos é uma voz passiva. O que é uma voz passiva? É um verbo que diz assim, é como se Paulo estivesse dizendo: permitam-se ser fortalecidos. Ou de outra maneira dizendo, deixem-se equipar com a armadura de Deus. Por quê? Irmãos, nós conseguimos nos fortalecer de várias maneiras. Vou dar um exemplo. Quando chega o frio, geralmente nós tomamos vitamina C para nos fortalecermos. Ou seja, é algo que nós fazemos para fortalecer a defesa da nossa saúde. Nós queremos ter uma melhor postura, por exemplo. Nós vamos lá e fazemos alguns exercícios de fortalecimento de coluna, fortalecimento de abdômen, fortalecimento da lombar. Ou seja, nós vamos lá e nós nos exercitamos, nós tomamos algumas atitudes para estarmos fortalecidos. Porém, meus irmãos, quando nós falamos da batalha espiritual, não existe como nós nos fortalecermos no sentido de eu vou fazer algo para o meu fortalecimento. Nós vamos sim, nós podemos sim fazer algo para o nosso fortalecimento. E o que é? Nos colocarmos na presença de Deus e pedir com que Ele nos fortaleça com os itens da sua armadura. Ou seja, por isso esse verbo fortalecei-vos no Senhor, ele tem uma voz passiva, porque, de maneira ativa eu vou até Deus e faço tudo aquilo que a palavra de Deus manda eu fazer para estar fortalecido, que é que nós vamos ver logo mais. Porém, quem coloca o fortalecimento em nós vem do Senhor. Por exemplo, nós vamos ver lá na frente, tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ativamente, eu vou ler a palavra, eu vou participar da escola bíblica dominical, ativamente eu vou preparar dos cultos, vou participar dos cultos de ensino, ativamente eu vou fazer a minha leitura bíblica diária 2, 3 vezes por dia. Isso ativamente eu faço. Porém, quem vai colocar dentro de nós a espada do Espírito é o próprio Espírito, é o próprio Deus. Então, quando Paulo diz assim, no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, significa eu vou me colocar à disposição de Deus para que Ele me fortaleça para a batalha. Tem muitas pessoas, às vezes, que dizem assim, pastor, eu vou fazer tal coisa para não mais sofrer isso. Eu vou tomar tal atitude para não sair daqui mais tão chateado. Eu vou fazer tal coisa para não... Meu irmão, você pode e deve ser prudente e tomar atitude A, B e C. Porém, se a luta é espiritual, o que você tem que fazer é se equipar, deixar-se equipar por Deus, né? Fortalecei-vos em Deus. E como isso, meus irmãos? Vem na segunda parte do primeiro tópico, através da oração. Irmãos, nós podemos vencer muitas coisas com a nossa força, com os atributos do nosso intelecto, com a nossa inteligência, com a nossa
maneira de planejar, etc. Nós podemos vencer muita coisa através dos nossos próprios esforços. Porém, quando nós falamos de batalha espiritual, meus irmãos, nós precisamos orar. Por quê? Porque é a oração. Porque a batalha espiritual, em primeiro lugar, nós não vemos. Nós não sabemos o que o inimigo está planejando, como vai ser o ataque dele, de que maneira ele vai tentar nos enganar. Nós não vemos. Porém, quando nós estamos em oração, Deus então nos revela as coisas ou nos livra de certos ataques que nós nem imaginaríamos que estaríamos sofrendo. E nós vivemos, irmãos, a geração que menos ora. Nós somos uma geração, não estou dizendo todos os que estão me ouvindo, mas de maneira geral a igreja hoje ora muito pouco, e quando ora para pedir bênçãos materiais, não ora para estar fortalecido espiritualmente. Não estou dizendo que nós não devemos orar para pedir bênçãos materiais. Podemos, devemos, porém somos a geração que pouco ora. Oramos muito pouco. E não tem como vencer batalha espiritual sem a oração. Veja que naquela passagem bíblica, os discípulos foram expulsar uma casta de demônio e não conseguiram. Jesus disse, aí tem uma casta, são vários demônios. E Jesus disse, não dá para expulsar se não tiver praticando jejum e oração. E muitas vezes, irmãos, a gente lê esse versículo e nos dá a impressão de que a única coisa que nós vencemos com jejum e oração são as pessoas que estão possessas em demônio. Não. Existem muitas lutas e dificuldades que nós passamos e nós até imaginamos que essas lutas não são espirituais. Nós imaginamos que é alguém que está querendo nos prejudicar, nós imaginamos que é alguém que não está querendo deixar a gente desenvolver o trabalho, nós imaginamos que é alguém que está nos perseguindo e nós tentamos nos proteger de tudo quanto é maneira, mas nós pouco batalhamos com os joelhos no chão, no campo da oração. Nós queremos tirar tudo a limpo, queremos brigar, nós vamos reclamar, pastor, isso estão fazendo contra mim, pastor, muito bom, porém, nós não vamos mais a Deus em oração, pedindo que Ele nos ajude. Talvez a gente não vá, porque talvez a gente deixou de confiar em Deus. Irmãos, se algo está te impedindo de fazer a obra de Deus, não adianta você querer ir lá brigar com aquele irmão, ou brigar com aquela irmã. Não. É oração, meus irmãos. Porque só existe uma força que se coloca contra a obra de Deus. E é o inimigo. E o inimigo nós venceremos com o poder da oração. Então, meus irmãos, nós não nos deixamos fortalecer, ou fazemos isso muito pouco, e oramos muito pouco. E quando estava meditando nisso, eu pensei o seguinte, não é que nós oramos pouco. Nós oramos pouco por causa dessas coisas também. Muitas vezes o crente ele levanta e ele ora a Deus agradecendo pela noite. Perfeito? Aí ele vai fazer o seu almoço, ele ora a Deus agradecendo pelo almoço. Perfeito? Quando chega a noite vai jantar, ora a Deus. Quando chega a noite vai dormir, ora a Deus agradecendo pelo dia, ora pelos enfermos, ora pela igreja, ora seja lá pelo que for. Porém, as dificuldades que o irmão ou a irmã tem encontrado na sua vida, barreiras, muitas vezes a gente não quer batalhar na oração. Nós queremos que o irmão, que o líder,
que o pastor resolva os problemas. E tem problemas, meus irmãos, que nós seres humanos não resolveremos. Nós precisamos que o Espírito de Deus, que Deus resolva esses problemas, né? Muito bom. Então, falando a respeito desse ponto. Ponto número 2, conhecendo o campo de batalha espiritual. Eu gostei bastante dos pontos aqui que o comentarista da revista colocou, né? As astutas ciladas do diabo. Irmãos, o diabo, ele é extremamente inteligente. Não vamos imaginar que ele não saiba o que ele está fazendo. Ele sabe sim exatamente o que ele está fazendo. Ele é astuto, inteligente, ele é sagaz, ele é estrategista. Por mais que você pense que você pode fazer alguma coisa, saiba que ele tem milhares de anos de experiência, né? E eu gostei aqui do que o escritor disse, né? Olha só, ele diz assim, que o diabo, ele prepara laços com o propósito de destruir a igreja. E aqui ele disse, algumas astúcias que ele coloca: confundir a mentira com a verdade. Confundir a mentira com a verdade. Outra coisa, deturpar as escrituras. Irmãos, esse é uma das doenças que nós temos mais sido atacados. Ou seja, muitas vezes nós estamos dentro da igreja, dentro de igrejas, e não estamos ouvindo a palavra de Deus da maneira pura que ela deveria ser pregada. Nós estamos vivendo uma época em que nós queremos que a igreja satisfaça outras necessidades nossas. Por exemplo, nós queremos que a igreja seja legal, nós queremos que a igreja tenha entretenimento, nós queremos que a igreja tenha um monte de coisas para que ela seja super atrativa. E não estou dizendo que ela não possa, que nós não devemos desejar algumas coisas. Porém, irmãos, antes da igreja te dar qualquer outra coisa, ela tem que te dar a verdadeira palavra de Deus pura, ensinada da maneira que ela é. Se ela não estiver te dando isso, não adianta ela te dar quadra de futebol, não adianta ela deixar você entrar de skate na igreja, não adianta ela querer colocar show dentro da igreja. Se ela, em primeiro lugar, não estiver te dando a palavra de Deus pura, e você está se incomodando com isso, é porque você não está querendo igreja, você está querendo outro tipo de entretenimento. Aí é melhor você ir no shopping. É melhor você ir no shopping center. Mas na igreja, irmãos, nós precisamos ter igreja. E uma das astutas ciladas do diabo é essa. E nós, por acharmos que... E nós estamos simplesmente sendo enganados, né? Enganados de que maneira? Nós achamos que, eu estou na igreja, estou ouvindo uma palavra. Irmãos, cuidado com a grama cuidado com a grama, né, do vizinho. Cuidado por onde vocês andam. Quem é que vocês estão ouvindo? Quem são os pregadores que você deixa entrar na sua casa? Que você fica ouvindo? Irmãos, nem todo mundo que abre a Bíblia para pregar está pregando a palavra de Deus. Pelo contrário, estão deturpando as Escrituras. E o inimigo tem usado desse expediente como astuta cilada do diabo, né? Então, antes de qualquer outra coisa, irmãos, igreja é igreja. Entretenimento na igreja pode acontecer com alguma medida, sim. Porém, antes de mais nada, a igreja que você estiver
tem que estar alicerçada e fazer questão de ser uma pregadora original da palavra de Deus, não é? Muito bom. O que mais aqui? Muitas vezes o inimigo causa dissimulação e briga no seio da igreja, e nós achamos que é o irmão e que é a irmã que está nos perseguindo, e é o inimigo que está colocando cilada. Mas não, a gente quer olhar essas coisas de tudo quanto é ângulo. Nós dizemos que alguém está nos perseguindo, nós dizemos que é má vontade de um irmão, nós dizemos tudo, aceitamos tudo, menos olhamos com esse ângulo. E é uma das maneiras que o diabo luta e arma ciladas contra a igreja. E nós não combatemos isso na oração, nós combatemos isso de outra maneira. E assim por diante. A incredulidade. A gente fala, irmãos, vamos fazer um trabalho, vamos fazer tal coisa. Os irmãos não aderem. E não é que eles aderem porque não aderem porque existe falta de vontade. Às vezes não acreditam. Simplesmente não creem. Então o inimigo, ele vem, ele ataca a igreja dessa maneira. Ataca a igreja desse jeito, dessa maneira. Tem uma música antiga, eu sempre cito essa música em muitas pregações. É uma música de uma dupla que chamava Raíssa e Ravel, se eu não me engano. E essa música dizia que o diabo ele vem com um sapato de algodão. Irmão, sapato de algodão não faz barulho. O que faz barulho é sapato com sola de couro, sola de madeira, com salto desse jeito. O diabo ele vem com um sapato de algodão. E nós queremos muitas vezes enfrentá-lo, enfrentar as coisas que são de influência espiritual de maneira carnal, né? Então, meus irmãos, não deixemos nos enganar por isso. Então, o campo de batalha que nós estamos vivendo é dessa maneira que eu coloquei aí alguns exemplos para os irmãos, né? E o diabo, meus irmãos, ele é poderoso, ele é organizado, tanto que diz aqui, né, na leitura que nós fizemos, veja só, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados e potestades. Isso significa que ele tem poder, tem autoridade para fazer certas e certas coisas, né? Contra o príncipe das trevas, ou seja, eles são organizados. E muitas vezes, irmãos, nós queremos batalhar contra isso de uma maneira desorganizada, queremos batalhar contra o diabo sem a oração, sem estar fortalecidos na palavra de Deus. Não é possível, irmãos, não é possível. Muito bom, vamos aqui avançar então, né? Então, eu estou usando aqui um outro desenho aqui para nós nos aprofundarmos. Porque Paulo utiliza a armadura como base para o seu ensino. Ou seja, eu já falei isso nesse tópico 2, porque a vida cristã, ela também é considerada uma guerra ou um combate. Se nós lermos essas referências, vamos ler, por exemplo, 1 Timóteo 1,18, para nós termos algumas referências bíblicas. Nós vemos que o tempo ele vai embora e nós nem começamos ainda a falar dos elementos da armadura de Deus. Vamos lá. 1 Timóteo 1,18. Vamos lá. Timóteo 1,18. Diz assim: Timóteo, meu filho, dou a você esta instrução segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate. Falando sobre combate, a vida cristã tem combates. 2 Coríntios 10,4, vamos ler essa
também, 2 Coríntios 10, 4. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Nós vemos então que há batalhas. E contra quem? Acabamos de falar. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, príncipes das trevas, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Irmãos, estejamos atentos, a nossa luta não é contra o irmão. Tem gente que diz, pastor, eu vou sair dessa igreja porque aqui acontece isso, aquilo, aquilo outro. Meu irmão, minha irmã, as lutas espirituais estão em todos os lugares onde a palavra de Deus é pregada. Haverá um lugar onde nós viveremos com a palavra de Deus e lá não haverá isso. No céu, após o arrebatamento da igreja. Lá nós não teremos lutas espirituais. Mas até lá, meu irmão, minha irmã, não importa aonde você estiver congregando, sempre haverá lutas e batalhas espirituais. E essas você vence, não é saindo gritando, não é saindo brigando, mas é na base da oração e estar fortalecido. Muito bom. Como esse combate se apresenta? Eu coloquei aqui alguns exemplos, né? E citei atrás, contra os desejos corruptos dentro de nós. Ou seja, o combate espiritual começa dentro de nós. Quando nós temos desejos que contrariam a palavra de Deus. Quando se apresentam prazeres e tentações, Satanás e suas forças, o sistema mundano que se levanta contra nós. O que é o sistema mundano? Tudo aquilo que a sociedade aprova que está contra a palavra de Deus. E às vezes nós estamos aí encurralados, né? Encurralados por causa do sistema mundano. A ideologia de gênero, as relações homoafetivas, elas são contra a palavra de Deus. E quando nós nos posicionamos que nós não concordamos com isso, o combate se apresenta. E aí precisamos estar fortalecidos, né? Então aqui eu até coloquei uma ilustração bastante interessante. Aqui nós vemos um soldado romano, que o soldado romano é o soldado que Paulo observou quando ele quis falar sobre a armadura de Deus, e nós vemos ele se defendendo do diabo. E quais são os ataques que o diabo manda? A inveja, a maledicência, a cobiça, a derrota, maus pensamentos, desespero, a mentira, a falta de amor, a dúvida, o orgulho e etc. É assim que o diabo ataca o cristão. Mas aqui nós estamos estudando hoje como nós devemos nos fortalecer para combater isso, né? Não é aqui o escudo da sabedoria humana, não é aqui o capacete da inteligência, não é aqui o cinto, a couraça do planejamento humano, não, mas é a armadura de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos dar então continuidade. Então aqui nós vamos entrar no tópico da lição, onde nós vamos falar sobre cada um dos elementos da armadura de Deus. Irmãos, realmente falar de cada elemento da armadura de Deus é algo que poderia demorar muito, né? Mas nós queremos manter aqui o horário da nossa aula, para os irmãos terem ideia. Quando eu ministrei esse estudo em outro local, para falar da armadura de Deus apenas, eu investi aproximadamente 2 cultos de ensino, né? Então nós vamos aqui dar uma boa visão para os irmãos, mas não poderemos entrar em todos os detalhes
que nós desejamos. Amém? Então, muito bom. Para estar, armadura de Deus, para que serve? Para estar firmes contra as astutas ciladas do diabo e resistir no dia mau. Então aqui nós vemos o típico soldado, né, com os elementos da armadura, e nós vamos entender o que eles representam na vida espiritual. Veja só. Então lá no versículo 14 diz: para estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, o que precisa? Ter os lombos cingidos com a verdade. O que é ter o lombo cingido? É ter esse cinto aqui ao redor. Vamos ver o que é? Qual que era o objetivo desse cinto? O cinto, ele serve para unir toda a armadura no lugar. Ou seja, é impossível para um soldado lutar com a armadura solta. Por isso ele tem um cinto que coloca todos os elementos da armadura presos, ou seja, nele também se pendura armas e ferramentas. E ele serve até mesmo para a proteção de alguns golpes baixos e quadris. Isso é o que Paulo observou no soldado romano que ele estava vendo ali, provavelmente enquanto ele escrevia essa epístola, esse capítulo. E qual que é a aplicação espiritual? Nós sabemos que o cinturão, cingir o lombo com a verdade. O que é? Conhecer a verdade, conhecer a Bíblia é essencial para firmar a vida cristã, a verdade que liberta. Ou seja, tudo que a nossa vida cristã, ela vai estar no lugar, todas as demais coisas estarão no lugar, presas pela verdade. Não adianta eu querer ter uma vida cristã baseada sobre mentira, sobre falsos ensinamentos, né? O que mais? A integridade. O que é integridade? É aquele irmão, aquela irmã que ele é íntegro na sua maneira de viver. Ele cumpre o que fala, ele diz, ele é coerente com suas palavras e ações. Dificilmente você encontra algo que possa acusá-lo. E é interessante que se você imagina que você tem alguém que não seja íntegro, não adianta ele ter todas as outras coisas. É como se todas as outras coisas estivessem soltas na sua armadura, né? Ou seja, apesar dele ter o escudo, de ter a couraça, de ter muitas outras coisas, como ele não vive na verdade, ele não é íntegro, ele vive muitas vezes usando de inverdades, também chamamos de mentira, né? O restante não se sustenta. Então, meu irmão, e o diabo, ele acusa o crente mentiroso. Ele tira a autoridade do crente mentiroso, né? Então nós ouvimos aqui o que Paulo quis dizer quando ele falou sobre cingir os lombos com a verdade. Irmãos, a verdade é um dos itens da armadura de Deus que faz com que todos os outros elementos do soldado fiquem no lugar para a sua batalha. Amém, meus irmãos? A verdade. Amém? Não minta. Muitas pessoas às vezes vêm e às vezes mentir, meus irmãos. Tem gente que diz assim: eu vou contar uma meia verdade. Meia verdade, irmão, é uma mentira inteira. Irmão, por que você não veio à igreja? Pastor, porque eu... E aí vem uma desculpa furada. Parte daquela desculpa, muitas vezes, ela é real, ela é verdadeira. Mas ele sabe que se ele quisesse, ou se ela quisesse, ele estaria na igreja, ele teria feito o que o pastor pediu, ele teria feito aquilo que ele deveria fazer no cargo dele. Ele não fez. Usa algo que mais ou menos deu uma atrapalhada, mas no fundo ele e ela sabe que ele poderia ter feito. Quem age assim, meus irmãos, está faltando com a verdade, e aí a sua armadura vai ficar sem o cinturão e o resto vai ficar pendurado. É difícil lutar desse jeito. Bom,
no versículo 14, Paulo ainda diz: e vestida a couraça da justiça. Então, couraça é esse elemento aqui do soldado que nós vemos que protege o peito, né? E esse elemento, ele é fixado pela verdade, por isso aqui que nós vimos, né? Pelo cinturão. Então, a couraça também se fixa a partir disso, vestida a couraça da justiça. Então, qual é o objetivo da couraça? Proteger o peito e as costas, proteger os órgãos vitais. É nessa região do nosso corpo, né, entre o pescoço e a cintura, é aqui que estão os órgãos vitais, coração e todos os outros órgãos, né? Então, o que é a justiça? A justiça é confiar na justiça de Deus, pois ela protege o nosso coração contra a nossa justiça. O que é a justiça de Deus e a justiça humana, meus irmãos? A justiça humana é aquela que nós queremos alcançar com os nossos próprios méritos ou com as nossas próprias mãos. Por exemplo, com os nossos próprios méritos. Pastor, muitas vezes as pessoas acham que serão salvas porque fazem coisas A, B e C. Irmãos, não é as nossas obras que nos justificam. O que nos justifica é a nossa fé em Cristo Jesus. Nós somos salvos pela graça, não é por meio das obras, para que alguém se glorie, como Paulo escreveu em Efésios capítulo 2, versículo 8. Quando nós confiamos na nossa justiça, que é aquilo que eu faço que vai me dar algum mérito diante de Deus, essa é a nossa justiça. Agora, quando nós dizemos, eu posso ter feito a minha coisa, a minha parte, porém, se Deus não confirmar, se Deus não operar, nada poderá ser feito, porque nós nunca seremos bons o suficientes para nos justificarmos diante de Deus. Nós somos justificados pela fé em Cristo, não é pela fé em nós mesmos. Veja, não são nossas obras que nos justificam, mas a justiça de Cristo imputada por Deus e recebida pela fé. É a justiça de Cristo que nos protege das acusações do diabo. Irmãos, o diabo ele vem sempre nos acusar. Ele vem contra nós, lançar mentira contra a gente. Não adianta você querer fugir disso. Fugir do diabo com as suas próprias forças, com a sua própria inteligência. É a justiça de Cristo que nos protege. Não é através das nossas boas obras. Eu fiz tudo isso, pastor. Eu fiz tudo aquilo. Eu fiz tudo isso. E nós começamos a dizer, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo, eu faço aquilo. Sabe, quando a gente fica olhando muito para nós, é como se nós estivéssemos abrindo o nosso peito, tirando a couraça da justiça. E aí o golpe que entrar, atinge direto o nosso coração. Irmão, tudo que você fizer na obra de Deus, tudo que você fizer na igreja, saiba que tudo isso é para a honra do Senhor. E nenhuma de nossas obras deve ser base para nós nos apoiarmos nelas, para nos defendermos ou para querermos barganhar com Deus. Com Deus, meus irmãos, nós não barganhamos. Nada que nós venhamos a oferecer a Deus poderá nos dar benefício algum. Não adianta eu chegar lá, Deus, olha que tudo que eu fiz em vida, não sei o que, todas as obras que eu fiz. Irmãos, o que nos dá condições de estarmos diante de Deus em pés, meus irmãos, é o sacrifício do seu único Filho, Jesus. É crermos em Cristo Jesus como aquele que nos justifica. E quando nós queremos muito apontar para a nossa justiça, para aquilo que nós fazemos, para os nossos méritos, nós estamos desprotegidos para a batalha espiritual. Porque nós sempre seremos falhos
em tudo que nós fizermos, né? Não é que nós sempre seremos falhos, nunca atingiremos o nível de santidade que o nosso Deus merece. Os irmãos entendem? Então, a justiça que nós precisamos estar ancorados é Cristo Jesus, justiça nossa, né? Ele é a nossa justiça. E poderíamos, irmãos, nesse tópico falar muitas coisas, mas o tempo aqui não nos permite. Então falamos sobre... Cadê? Vamos voltar lá. Falamos sobre os cintos da verdade. Falamos a couraça da justiça. E agora nós vamos falar sobre e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Vamos lá. Qual que é o objetivo dos pés calçados, né? Essa sandália que nós estamos vendo aqui, meus irmãos, ela provavelmente não tem nada a ver com as sandálias que os soldados romanos utilizavam, né? O objetivo das sandálias para os soldados era, em primeiro lugar, proteger os pés. Primeiro ponto. Segundo objetivo da sandália, sustentar, ajudar no sustento do corpo. Então veja bem, não adianta eu ter escudo na mão, não adianta eu ter capacete da salvação, não adianta eu ter couraça da justiça, espada do Espírito e estar descalço. Irmãos, todos os elementos da armadura de Deus são importantes. E além disso, são os pés calçados é que faz com que o soldado consiga avançar de maneira rápida e segura na batalha. Se ele precisa dar um passo à frente, um passo atrás para atacar, ele precisa ter um bom calçado. Espiritualmente dizendo, o que significa isso? Satanás não prevalece contra o crente que anda no Evangelho. O crente que experimenta diariamente a paz que o Evangelho traz. Os pés não estão mais cansados em carregar o fardo do pecado. O crente foi perdoado e também perdoa. Então vamos lá. Além disso, segundo ponto da aplicação espiritual, o crente que está bem calçado espiritualmente é o crente que está disposto para falar de Jesus. Que Jesus venceu o mal, que Jesus é a salvação. O crente que está bem ancorado no Evangelho, na salvação, que vive o Evangelho, em primeiro lugar, a verdade do Evangelho para si, ele sente a salvação dentro de si, ele sente o Espírito Santo dentro de si, ele sente a verdade do Evangelho aplicada à sua vida, e ele está preparado para dizer isso para os outros. Ele é um crente que está preparado, ele está calçado para as batalhas espirituais. Irmãos, quantas vezes a gente quer enfrentar uma batalha espiritual, mas nós mesmos, irmãos, estamos distantes de sentir a paz que o Evangelho nos dá. E por que nós não sentimos? Porque nós não estamos nos colocando à disposição de sermos fortalecidos pela armadura de Deus. É por isso, irmãos, que a oração, ela é importantíssima. 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 A oração é importantíssima para o cristão estar no Evangelho. A oração e a leitura da palavra de Deus. Às vezes a gente está num culto e diz assim: irmãos, vamos abrir a Bíblia em tal livro. E não é que eu peço para os irmãos abrir no livro de Ageu, que está lá escondido no final do Antigo Testamento, ou no livro de Obadias. Já teve vez de eu pedir para abrir numa carta do apóstolo São Paulo e estou vendo a pessoa lá no Antigo Testamento procurando.
Ou seja, nós estamos muito pouco preparados às vezes no Evangelho. Tanto no preparo do Evangelho, quanto vivemos pouco o Evangelho dentro de nós, né? O escudo, né? Tomando sobretudo o escudo da fé. Muito bom. Quais são os objetivos do escudo na armadura do soldado? Em primeiro lugar, ele defende contra os ataques do inimigo. Segundo, ele apaga dardos inflamados. Irmãos, nós vemos que muitas vezes na batalha espiritual, em lutas, muitas vezes existem flechas que são lançadas com uma tocha de fogo, né? Com uma tocha de fogo na ponta. E essas flechas têm objetivo de colocar fogo, né, nos inimigos. Portanto, o escudo, ele também apaga os dardos inflamados. Ele também tem esse objetivo de, no momento em que o dardo vem com fogo, esse dardo, ao entrar em contato com o escudo, não vire ali uma fogueira no escudo. Porém, que o escudo sirva como algo que vai apagar aquele fogo. Então, qual é o significado espiritual disso? O escudo, o abandono do eu, né? Ou seja, porque o nosso eu, ele é limitado, e a confiança perfeita em Deus, que é ilimitado. Esse é o escudo da fé. O abandono da dúvida e da descrença. Trocar isso pela fé. Que mais? Enxergar além do que está acontecendo, sabendo que Ele, Deus, sempre nos dá vitória. E isso é motivação para seguir. E além disso, no momento de desespero, crer, como Jesus disse para Jairo, né? Jairo, crê somente. Então o escudo, meus irmãos, ele nos oferece fortaleza nisso. Através dessas duas coisas eu poderia resumir. Em primeiro lugar, quando diante de uma luta, não é crer num Deus que pode fazer o impossível. Porque quando nós olhamos para nós somos limitados. Segundo ponto, crer nesse Deus, ou seja, ter fé nesse Deus, é o que nos faz, é o que nos dá vitória. Se creres, verás a glória de Deus. Foi através da fé que Daniel foi lançado na cova dos leões e não foi comido. É através da fé que os 3 jovens foram jogados na fornalha de fogo ardente e não foram consumidos. É através da fé que Moisés atravessou o Mar Vermelho. É através da fé que Abraão saiu de sua terra sem saber para onde ia. E quando nós estamos com essa fé dentro de nós, meus irmãos, o diabo, ele vai tentar nos atingir, mas nós vamos dizer: você pode tentar me atingir, mas na minha frente está o escudo. Não sou eu que estou aqui na frente, é o escudo da fé. Porque quando nós colocamos o nosso eu ali na frente, o nosso eu é limitado. Irmãos, o que nós podemos fazer? Jesus disse, né? Qual de vós pode acrescentar um côvado à vossa estatura? Ou seja, quem é que de nós que pode mudar alguma coisa que não está sob o nosso controle, né? Ou seja, somente o nosso Deus para nos ajudar, e a fé nele é que nos faz vencer. Amém, meus irmãos? Então esse é o escudo da fé. E olha só, o escudo também, quem é que já viu essa imagem em algum filme, né? Quando alguns soldados, eles se unem e formam parece uma grande proteção, uma grande casca, né? Assim, isso é para mostrar, meus irmãos, que a fé em grupo, ela é muito mais poderosa. A fé, quando nós
praticamos ela na igreja, com os nossos irmãos, quando nós nos colocamos um do lado do outro, o inimigo tem menor probabilidade de conseguir penetrar e nos atacar. Veja que interessante. Agora, se eu não fico do lado do ciclano, se o ciclano não fica do lado do fulano, como é que nós vamos produzir esse efeito? Por isso, a união da fé é importante. Amém, meus irmãos? Paulo também disse no versículo 17, tomai também o capacete da salvação. Aqui está um modelo do capacete, né? Qual é o objetivo do capacete na luta? Proteger a cabeça. E é na cabeça que está o cérebro, que é a parte vital do corpo que comanda tudo o resto, né? Qual que é a aplicação espiritual disso? A esperança da salvação. A mente voltada para o retorno de Cristo protege a mente do cristão. Irmãos, quando nós deixamos de colocar a nossa esperança na volta de Jesus, quando nós deixamos de valorizar e pensar diariamente na nossa salvação, a nossa cabeça fica desprotegida. A nossa cabeça desprotegida atinge o nosso cérebro sendo atingido, perdemos o comando de todo o resto. Irmãos, por isso Paulo disse, se estáis ressuscitados com Cristo, pensai nas coisas que são do alto e não nas coisas que são da terra. Em Filipenses capítulo 4, Paulo também disse exatamente, se há alguma coisa boa, se há alguma coisa de boa fama, etc, etc, etc. Nisso pensai. Agora, muitas vezes, nós ocupamos a nossa cabeça em pensar naquilo que nos desagradou, naquilo que nos deixou triste, naquilo que... E perdemos o foco. Quando o nosso foco deveria estar sempre na salvação. Se pensarmos nas coisas que são de cima, andaremos como Deus quer que andemos, sem lugar para dúvidas e preocupações. Guardar a salvação, irmãos, é igual guardarmos a nossa vida. Amém, meus irmãos? Vamos seguir aqui para o próximo item. Tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Veja, o objetivo da espada é duplo. Ela tanto ataca quanto defende. No ataque, ela fere o inimigo, mas ela também defende o soldado. O que é a espada do Espírito para o crente? O conhecimento bíblico. Veja só, meus irmãos, se eu olhar aqui agora, eu vejo aqui no Facebook, estou olhando aqui no meu celular, tem 4 pessoas aparentemente me assistindo. Se eu for no YouTube, vamos ver quantas pessoas estão presentes no nosso YouTube. 3 pessoas assistindo. Então veja, nós temos 4 mais 3. Nós temos 7 pessoas aparentemente assistindo essa aula. Talvez um pouco mais, porque quando a pessoa acessa YouTube, ela às vezes acessa, coloca na televisão, toda a família assiste, não é verdade? Então vamos imaginar que nós não temos apenas 4 mais 3, que são 7. Vamos imaginar que nós tenhamos 15. Irmãos, quantos crentes nós temos em Sorocaba? 15 é muito menos do que nós temos em Sorocaba. E a espada do Espírito, você recebe com conhecimento bíblico na escola bíblica dominical e no culto de doutrina. Se eu não conheço, ponto 2 aqui, eu não obedeço. Se eu não conheço, eu sou enganado. Na tentação, precisamos usar e confiar na palavra. Lembra Jesus na tentação? Como é que ele venceu o diabo em Mateus no capítulo 4?
Ele não pegou as pedras que estavam ali no chão, que o diabo disse, se você está com fome, pega, transforma as pedras em pão e coma. Jesus não pegou as pedras e tacou no diabo. E nem jogou o diabo do pináculo do templo, quando o diabo disse para ele, olha, se você é o filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Não, Jesus não usou esse tipo de força. Ele usou conhecimento bíblico. A palavra de Deus nos fortalece, alimenta e encoraja. Irmão, nós estamos no final de um trimestre. Semana que vem começamos outro. Seja um aluno assíduo da escola bíblica dominical. E nós temos feito diversos movimentos para melhorar a nossa escola bíblica dominical. Tivemos uma reunião na última quinta-feira, fechamos o corpo docente de professores para a classe de adultos e durante esse trimestre apenas aqueles professores darão aula. E nós vamos treinar também os professores para que eles também possam dar o melhor aos irmãos. Porém, meus irmãos, vocês precisam estar convencidos disso, convencidos desta verdade. O conhecimento da palavra de Deus é a espada do Espírito, com a qual você vence o diabo. Eu vejo muito crente, às vezes até mesmo obreiro, que deveria ser exemplo na palavra, porque a palavra diz que o obreiro aprovado, ele maneja bem a palavra da verdade. Às vezes eu vejo obreiro falando coisas que, não estão na Bíblia, e coisa que ele ouviu de outro pregador, e ele está repetindo sem saber se aquilo é verdade ou não. Então nós somos a geração que menos ora e menos lê a Bíblia. Difícil estarmos preparados para lutar no dia mau. Que essa lição, meus irmãos, venha despertar cada crente para ser um estudante da palavra do Senhor. Nós estamos indo agora para o final, terminamos, na verdade, aqui os itens da armadura de Deus. Terminamos bem no horário, né? O meu objetivo era terminar a escola dominical às 10h15, agora são 10h14. Falamos sobre todos os elementos da armadura de Deus, não é isso? Vamos lá? Vamos ver aqui, quando nós pegamos o texto de Efésios, lá diz: cingidos os lombos com a verdade, couraça da justiça, calçados no evangelho da paz, capacete da salvação, espada do Espírito. E Paulo termina essa parte dizendo: orando em todo o tempo. Falamos bastante sobre oração. E vigiando. Não é somente orar, é vigiar. Amém, meus irmãos? Eu gostaria então, não quero avançar no tempo, quero agradecer aos irmãos que estiveram presentes participando dessa aula. Que Deus abençoe cada um de vocês. Esse vídeo ele vai ficar disponível para que você possa assistir de novo, se você quiser, no nosso YouTube, no canal no YouTube, no Facebook também vai ficar. Mas aqui fica o meu convite a todos, e digam aos outros. Veja o que eu disse, irmãos, nós tínhamos 7 pessoas conectadas hoje, vamos dizer que tínhamos 15, né? Imaginando que cada um está acompanhado pelo menos uma pessoa. 15 pessoas versus a quantidade de crentes que nós temos em Sorocaba é muito pouco. Não tem como estar fortalecido com a armadura de Deus se nós não participarmos de estudos bíblicos, culto de doutrina, escola bíblica dominical e oração. Meus irmãos, vamos nos fortalecer no Senhor. E fortalecer no Senhor
é deixarmos nos fortalecer. Amém? Vamos orar ao Senhor então, para terminar essa escola bíblica dominical. Senhor nosso Deus e Pai, quero te louvar e te agradecer pela presença de cada irmão, de cada irmã que se conectou para participar desta live, desta aula a respeito da armadura de Deus. Senhor nosso Deus e Pai, venha despertar os crentes, cada um de nós, a estudarmos mais a Tua Palavra, Senhor, a participarmos dos cultos de doutrina, dos cultos de ensino, que é onde nós nos fortalecemos e recebemos, ó Pai, o conhecimento para vencer o mal. Senhor, abençoa o restante deste domingo. Senhor, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje a partir das 18 horas teremos culto ao Senhor. Não perca. Culto ao Senhor será transmissão ao vivo, porque nós estamos mais uma vez impedidos de nos reunirmos, na igreja. Então não perca, participe. E gostaria de fazer um apelo aos irmãos. Ontem mandei uma mensagem aos membros da igreja, aos irmãos da igreja. De tudo aquilo que nós precisamos para saldar as nossas despesas com a igreja, até agora nós só recebemos 65% das contribuições. Quando nós olhamos os meses que se passaram, nós chegamos a um pouco mais da metade, irmão. 65% é um pouco mais de 50%. Então você que ainda não contribuiu, procure o irmão Maciel, entre em contato com ele, mande uma mensagem para mim, se precisar nós retiraremos as contribuições. Irmãos, quem me conhece sabe que eu não gosto de falar disso, Porém, independente se eu gostar de falar ou não, nós sabemos que contribuir com a obra do Senhor faz parte das disciplinas espirituais do cristão também. E a igreja precisa disso para nós seguirmos funcionando, Mesmo neste momento em que nós não estamos nos reunindo lá, a igreja tem suas contas. E é o que eu digo, por mais que eu preferisse não falar a respeito disso, isso faz parte das disciplinas cristãs. E eu preciso, infelizmente, tocar neste assunto. Irmãos, vamos ser fiéis como vocês foram nos outros meses. Amém? Que Deus a todos abençoe em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as santas consolações do Espírito Santo esteja com cada um de vós. E todos nós dizemos amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Jesus é o caminho dos céus. Vem, 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 vem Assembleia e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fluir seu imenso amor. Assembleia dos santos, sentir o poder do Senhor, e ali entoar lindos cantos, exultando no Consolador. Vem, 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 vem Assembleia e louvemos ao nosso bom Deus Redentor,
santa presença do nosso querido Jesus. Anulada foi tua sentença, deixa as trevas